participação, e eu vejo, por tanto das pessoas que já falaram com tanta consistência técnica, que o nosso Condema tem uma força imensa e a gente vai conduzir isso adequadamente, com a participação de todos, se Deus quiser, né? Paulo, você gostaria de acrescentar algo? Sim, Marilena, eu gostaria de colocar aqui a posição da Sanasa, né, com relação à barragem de Sousas, com relação à barragem de Pedreira. Né. Gostaria de dizer também, eu vou iniciar dizendo o seguinte: eu sou coordenador do grupo de trabalho do plano de bacias do PCJ. Esse plano, ele foi feito com alcance até 2035. Então, esse é um material técnico que todo o pessoal do Condema poderia ter acesso também, tá? Isso eu consigo trazer uma apresentação quando a presidente achar conveniente sobre o plano de bacias, que vai ilustrar o cenário presente e futuro de tudo isso. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto, eu gostaria de falar um pouquinho por que surgiu essa história de barragem em Campinas, por que surgiu todo esse assunto de barragem de Sousas. Tá? Em 2014, tá, quando houve a crise hídrica, tá, Campinas sofreu muitas críticas por ser a única cidade brasileira com mais de 1 milhão de habitantes que não tem uma barragem, uma represa de águas. Tá? Isso foi questionado, inclusive isso foi questionado dentro da própria ANA, por técnicos da ANA, que o meu amigo Vicente sabe. Quem fez esse questionamento muito sério foi o Joaquim e o Rodrigo Flecha e outros técnicos. Nós fomos muito questionados. Fomos questionados também pelo próprio pessoal da Sabesp. Por quê? A Sabesp se considera, como ela construiu o sistema Cantareira, ela se considera como dona. E a prioridade do sistema Cantareira tem se revelado que primeiro é São Paulo, depois é o interior. É assim que nós somos tratados na CTMH, no consórcio. Tá? Existe um poder muito grande da Sabesp sobre o governo estadual. Tá? Esse é um ponto, ou seja, nós não temos governança sobre o Cantareira. Nós conseguimos 10 metros cúbicos graças ao Vicente. Esse é um mérito que o Vicente carrega, porque a região não iria conseguir. Então, quanto a isso, eu parabenizo o Vicente sobre esse acordo. Tá? Agora, o que eu digo é o seguinte: quando a gente fala em barragem, gente, nós não estamos pensando em 2, 3, 4 anos. Tá? Uma barragem, uma represa, tá? São estudos de 10 a 30 anos para a frente. Nós temos que olhar o futuro. Hoje, Campinas está captando, em média, 3,8 metros cúbicos por segundo. Os estudos apontam que se nós tivermos um desenvolvimento, um crescimento econômico, nós vamos precisar de 6 metros cúbicos por segundo. Não? A nossa outorga é de 10 metros cúbicos por segundo, compartilhada entre o Rio Jaguari e o Rio Atibaia. Em média, são descarregados para o Rio Atibaia 8 metros cúbicos por segundo, 8,5, 9. Só que nós temos que lembrar que o Cantareira não é para Campinas. Tá? Vamos lá. A cidade do Cantareira, desde que se descarrega do Atibaia, tá? A cidade de Atibaia capta, em média, 250 litros por segundo do rio Atibaia. Itatiba capta, em média, 180 litros. Valinhos capta 200, tá? 250. E no plano futuro,
sonha com o crescimento da nossa região, sonha em captar 400. Tá? Jundiaí tem uma transposição do rio Atibaia de 1.200 litros por segundo. Tá? Campinas está captando 3,8 metros cúbicos por segundo. Ora, se nosso tem Sumaré, que capta 700 litros por segundo, a Ródia, ela utiliza, a Ródia utiliza, em média, 2.600 litros por segundo no seu processo industrial. Se nós fizermos a somatória desta água toda, dessas captações, com certeza superam os 8 metros cúbicos. Então, o Cantareira, prioritariamente, ele é para São Paulo e depois para a bacia do PCJ, que são 18 cidades que dependem do sistema Cantareira. Então, dizer que 10 só é para Campinas, não é verdade. Existem todas essas cidades que estão com crescimento grande. Para vocês terem uma ideia, Montemor, Paulínia, existe um braço hoje no Atibaia que está jogando água para essas cidades. A própria Petrobras faz uso da água também do Atibaia e devolve no Jaguari. Tá? Que o Jorge Mercante, inclusive, conhece bem o processo. O contrário, Paulo, pega o Jaguari e leva... Perdão, exatamente. Desculpa, Jorge, bem corrigido. Tá? Então, toda essa água do Cantareira, ela tem uma múltipla destinação. Paulo, você está mentindo, Paulo. O problema é que você está dando informações aí para as pessoas absolutamente incorretas. O que está incorreto, Vicente? O que está incorreto? 10 metros cúbicos. Você faz a confusão deliberada entre 10 metros cúbicos durante o período seco de descarga para a bacia com a manutenção de uma vazão mínima de 10 metros cúbicos, que é o mesmo número, no rio Atibaia. Para manter os 10 metros cúbicos no rio Atibaia, não há limite, o Cantareira tem que descarregar. E você faz uma confusão deliberada com uma vazão máxima no período... Opa, vai lá estudar. Por favor, com uma vazão máxima. Vicente, eu gostaria que por favor, deixasse por favor, terminar, daí você fala. Tá? Com licença. Com licença, eu quero falar, por favor. É o seguinte, eu gostaria de que todos fizessem as colocações técnicas aqui e a gente vai encaminhando, mas não vamos entrar em questões de... no momento exato, a pessoa questiona, faz o seu à parte. Porém, deixemos as pessoas terminarem o seu raciocínio, por favor. Tá, então, continuando, é o seguinte, eu vou corrigir. As vazões médias descarregadas, veja bem o que eu falei, Vicente, vazão média, 8,5 metros cúbicos por segundo. Existe um ponto de controle em Valinhos, que no período seco é de 10 metros cúbicos por segundo, tá certo? Esse é o ponto de controle, essa foi uma vitória, foi uma regra que a Ana colocou, tá? Tá, Vicente? Os dados, tá aí o Jorge, também que pertence à Câmara Técnica, tudo isso está reportado. Eu estou falando de números, tá? Que estão documentados na sala de situação, que qualquer um tem acesso, tá? Qualquer um tem acesso. Então, eu estou dizendo o seguinte, retomando o meu raciocínio que o Vicente cortou, tá? Veja, todas essas cidades, tá? Atibaia capta água, Vicente, tá? Itatiba capta água, tá? Vamos somando, vai somando os valores, tá? Tá, 250 hoje, né? Hoje, 250 de Atibaia, 180 de Itatiba, tá? 200 de Valinhos, a reversão do Atibaia para Jundiaí de 1.200, tá? Campinas, hoje,
3,6, 3,8 em média. Tá? Temos a cidade de Sumaré. Nós temos a Ródia, que hoje ela chegou a captar 2.600, mas a média hoje está 1,8. Ora, todas estas cidades utilizam a água do Atibaia. Se a gente fosse falar dos 10 metros cúbicos para hoje, é verdade, os 10 metros cúbicos, Vicente, foi um grande mérito seu. Mas também, veja, os seus técnicos, quando você era presidente da ANA, criticaram Campinas por não ter barragem. E você também era um defensor de barragem para Campinas. Você defendeu. Isso tem uma gravação. Eu já estou terminando, Marilena. Tá? Isso tem uma gravação, tá certo? Você pode conversar com o diretor técnico da SANASA, que também conhece profundamente o assunto, que acompanhou todas as discussões. Bom, encerrando esse assunto, essa polêmica, vamos dizer como está a situação atual, tá? Hoje. Tá? Fala-se em discutir projeto, tudo. Em 2016, a Prefeitura de Campinas tentou fazer uma MIP, licitou uma MIP, para fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para a construção da tal propalada barragem de Souzas. Tá? Esta parceria, tá, ela não evoluiu. Até então, todas as ações estavam pertencendo à Prefeitura Municipal de Campinas. Tá? Por quê? A Prefeitura Municipal de Campinas, o Vicente sabe, tem 99,9% das ações da SANASA. Tá? Esta parceria não prosperou. Então, o que aconteceu? A Prefeitura remeteu esses estudos agora para a SANASA. Então, chegou a ter uma vencedora na MIP, que foi a empresa AEGEA, que chegou a fazer alguns estudos, fez um estudo na bacia do Atibaia, indicando áreas. Só que esses estudos pertencem à EGEA. A SANASA não ficou com nada disso. Tanto é que a SANASA fez uma captação de 5,5 milhões, tá? Para a realização da confirmação das áreas indicadas pela EGEA e também, se confirmada a área, ela vai iniciar o projeto do zero, ou seja, será feito todo um licenciamento ambiental, será feito um estudo de EIA-RIMA. Isso nós estamos falando, gente, entre licitar esse projeto. Estamos falando de 90 dias. O Plínio me corrija se eu estiver dizendo errado. Um estudo de EIA-RIMA vai no mínimo um ano e meio. Tá? A partir daí, Campinas vai ter que captar recursos para fazer essa barragem. Isso eu estou já falando em 3 anos. Gente, quando a gente fala de barragem, eu estou falando de um horizonte de 10 a 20 anos. A nossa outorga do Sistema Cantareira, ela vence em 2027, ou seja, daqui 5 anos. Tá? A ideia que o Vicente tem de fazer a barragem adutora do Cantareira para Campinas, essa ideia já foi discutida há muitos, a gente já conhece. Eu particularmente acho maravilhoso. Só que não houve eco no DAE, não houve eco na própria ANA. Tá? Então essa ideia não prosperou. Tá? Agora, é evidente que se eu recebesse 6 metros cúbicos por segundo, imagine o diâmetro dessa tubulação, que tem que andar aqui em torno de 90 quilômetros para Campinas, seria maravilhoso. Eu receberia uma água de excelente qualidade. E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: Campinas está assinando um termo, juntamente com a Unicamp, tá?
e a FAPESP, nós estamos constituindo o Instituto da Água. E aí até eu convido o professor Picanso aí da Unicamp, tá certo? A conversar com o Lauro Kubota, para que venha somar a esse instituto, o qual nós fazemos parte. Vai ser uma honra para a Sanasa. A Sanasa está trabalhando com a Unicamp. Nós estamos também incentivando o programa de nascentes e o plantio de árvores. Só que o grande desafio, conforme o Plínio já falou, é o seguinte: eu vou plantar X árvores. A quantificação de vazão, o incremento de vazão, o quanto isso vai jogar no Atibaia, ainda não se conhece. Agora, não tenha dúvida que é importante. Tá? E outra, caso Campinas venha fazer a represa, porque nem projeto tem hoje, tá? A gente nem sabe se vai ser aprovado ambientalmente. Caso Campinas venha fazer hoje, existe uma proposta, tá, de fazer uma preservação em torno da barragem na APA, de incentivar o plantio de árvores na APA. Gente, eu encerro. E Vicente, você continua meu amigo, mas a gente tem que conversar e acertar os números. Porque eu queria que você fosse na CTMH, que visse quanto são as vazões médias. Mas, de qualquer forma, eu continuo elogiando o Vicente pela sua postura. Pois, se não fosse o Vicente, o governo do Estado não teria dado nada. O Vicente teve uma reunião com o governador e a ministra, que ele foi o grande batalhador. Tá? Ele fez tudo o que ele pôde nesse aspecto. Agora, daqui para frente é uma outra realidade. Tá? Agora, não vou discutir questões políticas. Por quê? Porque eu sou um técnico. Tá? Não vou discutir questões de interesse, tá certo? Tá? Agora, existe todo um projeto aí que vai nascer da Estaca Zero, que vocês estão convidados a acompanhar na íntegra. Muito obrigado e desculpa se eu tomei muito tempo. Muito obrigada, Paulo. Alguém está pedindo a palavra? Eu só queria fazer um comentário sobre a fala do Paulo. Por favor, eu quero fazer uma palavra. É o seguinte... Essa reunião de hoje, que era só uma preparatória para a reunião da segunda-feira, está se revelando muito rica. E haver posições diversas é o principal para nós. Né? Nós vamos tentar incorporar esse princípio de dar a palavra a todos, a todas as posições, para que depois, na Câmara Técnica, como até a sugestão mesmo do Rodolfo, mas é o encaminhamento natural, possamos ter um parecer, mas muito bem embasado, talvez um estudo. Então, nós vamos prosseguir assim. Eu agradeço a todos. Eu somente, então, agora vou passar a palavra ao Luiz Cláudio, antes de dizer, o que vocês acham de a gente pôr um fim na reunião para 11 horas? Ok? Luiz Cláudio, por favor. Amoroso, Luiz Cláudio amoroso. Só. É o seguinte, eu só queria passar um conceito que eu acho importante ser dito aqui, porque nós estamos no CONDEMA, né? Então, o foco aqui é o meio ambiente. E tanto o Vicente quanto o senhor da Sanasa, desculpa, eu não gravei o seu nome, muito bem explanado, Paulo, qual é o conceito? O conceito é o seguinte, aquilo que a gente aprendeu, eu aprendi na faculdade, inclusive há muito tempo atrás. Então, você precisa de 200 litros por dia, cada habitante tem que consumir isso, a empresa precisa de tantos litros de água por dia, então alguém tem que ir lá e dar água para ele, tá certo? Então, quem é que dá água aqui? A Sanasa. Então, qual que é o foco da Sanasa hoje? É fornecimento de água. Não importa como é que eu vou arrumar essa água, eu tenho que arrumar essa água porque eu existo para fornecer água para a população e para as empresas de Campinas. Esse é o pensamento.
Então, o que eu queria chamar a atenção hoje? Esse pensamento para o meio ambiente não é o correto. Por quê? Se vai buscar a água em pedreira fazendo essa obra, ou se vai buscar, como o Vicente está sugerindo, lá no sistema Cantareira, das duas formas, não é o correto para o nosso futuro. Se a gente pensa no meio ambiente, as duas formas talvez estejam equivocadas. Só para vocês terem uma ideia, o DGNB, que é uma certificadora da Alemanha, ela tem por conceito o seguinte: o empreendimento tem que ser autossustentável em várias coisas, inclusive quanto à água. Então, essa informação da Sanasa aqui, que a Ródia está consumindo um absurdo de água, está errado. Talvez, se a gente forçar, presidente, como o presidente aí do Bonner, forçar o seguinte: Ródia, por que você está consumindo tanta água? Você não vai poder mais consumir água, meu filho. Você tem que ser autossustentável na sua produção. Você não pode ficar pegando água do rio. Teoricamente, está errado. Olha, eu tive oportunidade, eu fiz um curso aí na universidade, na Unicamp, de sustentabilidade, fui visitar empresas, indústrias que são autossuficientes em água. Já tem hoje o processo de tratamento de água, que o pessoal conhece, que é por membrana, que é um processo altamente eficiente. Ela joga, o pouco de água que ela joga no rio é muito mais limpo que a água do rio. Então, por que a gente tem que ficar pegando da natureza a água e pondo para o pessoal sujar, e aí a Sanasa vai e faz o tratamento? Quer dizer, nós temos que chegar no futuro, talvez eu não veja isso, mas nós vamos chegar numa época em que todo mundo vai tratar o seu esgoto. Eu vi escolas fora daqui do Brasil, escola, não é uma empresa enorme, não, escolas que tratam o próprio esgoto. O tratamento de esgoto, eles transformaram numa área de convivência, tem plantas. Então, é uma coisa que a gente pensa, isso é impossível. Não é impossível, é que a gente aprendeu alguns anos atrás que a natureza existe para fornecer insumo para a gente. Isso a gente está vendo que está errado. Então, esse é o caso aí de a gente, enquanto Condema, começar a apertar a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos, dos grandes empreendimentos. Isso vai trazer economia, e talvez essa obra, nem a do Cantareira e nem essa aí de Pedreira, seja tão importante para nós. Esse, eu acho que tem que ser o pensamento principal e o conceito do Condema, é chegar na sustentabilidade da nossa cidade. É isso. Maria Helena, eu preciso falar, Maria Helena, sustentabilidade, Moro, é um tripé econômico, social e ambiental. Se nós formos no ambiental, a indústria vai embora. Vou dar um exemplo. Você tem razão. A indústria fez muito reuso interno. Pode reduzir mais? Talvez sim. Tem alguns projetos que podem reduzir. Não é que talvez, tem. Vai conhecer coisa fora, porque se lá fora é feito, aqui também pode. Só que aqui a gente é muito mais pobre. Um de cada vez. Peraí. Eu conheço muito profundo. Trabalhei 40 anos na indústria, na parte de águas. Você está falando uma coisa que não é verdade. Se você quiser pôr aqui a roda... Presidente, desculpa, ele está falando... Por favor, gente. Peraí. Por favor, eu vou... Gente, desse jeito. Eu vou fechar. Fazer isso, Jorge. Eu trago fatos, trago filmes. Eu estive lá, eu visitei obras que são sustentáveis. Então, não pode falar que é mentira. Se o senhor trabalhou há um tempo atrás... Gente, por favor. Tem que pensar no futuro, meu amigo. Eu penso no futuro, cara. Eu trabalhei a vida inteira para reduzir o consumo de água. Eu conheço esse assunto. Você está colocando uma coisa muito assim, aqui o Condema só no ambiente, tem que dar o tripé. Sustentabilidade é tripé. Agora, você quer que a Ródia vá embora? Ela vai, tudo bem, falando mais claro. Eu não quero que ela vá embora, eu quero que ela seja eficiente. Vai visitar aqui, você não precisa ir fora. Vai aqui em Limeira, naquela fábrica, eu não estou lembrando o nome. Vai visitar a fábrica de rodas, ela é super antiga. Peça para ir lá, vai lá e visite a parte hidráulica dela.
vai ver o esgoto deles sendo transformado em água pura. É tão pura que não tem nem sais minerais. Então vai estudar um pouquinho. Você trabalhou bem, você vai pessoal, vamos lá. Olha, entendendo, pô. Eu tô saindo, não vou falar mais nada. Gente, não é esse o espírito da coisa. Nós precisamos aqui realmente ter um espaço para as pessoas se posicionarem. E quem não estiver de acordo, por favor, espere a outra pessoa terminar para fazer a sua colocação. Senão nós vamos criar uma confusão aqui, tá bom? Por favor, Amoroso, se você puder terminar rapidamente, depois eu vou passar a palavra para o Jorge. Amoroso? Amoroso? Oi, desculpa, presidente. Desculpa, conclua, já terminei. Concluindo, eu posso provar tudo isso que eu disse. Isso existe, não é sonho. Eu não sou sonhador, sou engenheiro civil, não sou psicólogo, não sou da área de outra área, eu sou da área técnica. Sempre fui um bom aluno, estudei na Unicamp, então eu não sou um sonhador. Então, eu só queria dizer o seguinte, eu sou uma pessoa super calma, mas não posso ser chamado de mentiroso. Se a pessoa quer discutir, vamos discutir, eu estou à disposição, não precisa envolver todo o pleno para isso. Ele tem meu telefone, me liga e eu vou mostrar para ele, a gente discute, mas não chamar outro de mentiroso, eu não gosto disso, isso é falta de respeito. Obrigado. Jorge, por favor. Tá gravando? Quando eu falei que você era mentiroso, no instante, eu apenas disse, sustentabilidade é o tripé, só isso que eu disse. Agora, sonhador, é normal, eu também sonho com uma sociedade zero A, não existe, é termodinâmica, eu estudei a fundo termodinâmica, não existe lixo zero, não existe reuso total, não existe efluente zero, não existe isso, que é termodinâmica, meu Deus. Onde perde água na indústria? Sabe onde perde? Nas torres de resfriamento, aquela água vai embora, isso sim que deve procurar fazer a indústria reduzir o consumo. Fala para reduzir o consumo de água nas torres, de que jeito? Aumentando a troca térmica, isso é possível, não fazer reuso mais do que faz. Reuso tem limite. Na crise de 2014, a água ficou salgada. O reuso não vai resolver o problema na crise extrema. Eu fui testemunha disso, estava lá ainda na ativa. Não vou ser de mentiroso, pelo amor de Deus, você conhece a fundo? Eu conheço a fundo, porque a minha realidade está aqui. 40 anos aqui, cuidando desse Jaguari, desse Atibaia, jogando água esses dois aí. Conheço a fundo isso aqui. Curso também. Então eu não sou esse de mentiroso jamais. O que você falou é verdade, só que é um outro contexto. Se você conversar comigo a respeito de grandes indústrias, a gente conversa. Não é mentiroso, não. O que é isso? Está gravando. Gente, olha, eu tive duas situações nesta reunião em que as pessoas, no aquecimento da sua fala, referiram-se a mentiras. Então, nós vamos ter que construir uma maneira de falar assim, porque nós vamos querer muita participação intensa e também, às vezes, nós vamos ter que controlar o tempo. Olha, eu não sei mentira constante. Olha a gravação, por favor. Por favor, eu faço questão, eu quero essa gravação. Se falei algum instante de mentira. Não qualifiquei nada, só falei sonhador. Isso eu reconheço e peço sim. Está sendo gravado sim. Eu mesma estou agora, neste momento, pensando sobre como vou me preparar para organizar, para presidir, que é a instrução que eu acabei recebendo, a reunião da segunda-feira de manhã. Então, eu mesma vou pegar a gravação toda, estou vendo a qualidade técnica de tantas pessoas. Como é lindo este mundo, graças a Deus, porque cada um tem seu setor de conhecimento. Eu tenho o meu também, mas não sei nada, a não ser abrir a torneira, ou a querer preservar, ou a plantar uma árvore. O meu conhecimento não é dessa área técnica. Então, a minha tarefa é essa mesma, de articular as falas de vocês. Eu queria perguntar ao conjunto das pessoas, se as pessoas presentes, se tem mais alguém que queira fazer uma colocação agora. Eu pedi a palavra, presidente, Rodolfo. Por favor, Rodolfo, pode falar. Eu também pedi a palavra faz tempo, eu gostaria de falar. É verdade, Glauco. Rodolfo, posso passar a palavra para o Glauco, porque ele pediu a música? Por favor, fica à vontade, Obrigada. Eu vou ligar meu microfone.
Olha, por último, eu queria fazer uma complementação também. Ok. Glauco, por favor. Bom dia a todos. Eu estou acompanhando a conversa na posição de semileigo. Eu também sou engenheiro, mas não fui a fundo como a maioria das pessoas. E eu observo o seguinte, a gente está se perdendo nessa conversa e nós estamos partindo para um debate técnico e às vezes até percebo que a gente está muito perto de ser queimado na fogueira da vaidade. Então, minha proposta seria mais ou menos a seguinte, a gente já saiu com um grupo técnico, ou uma câmara técnica, não sei o termo exato que a gente usaria dentro do Condema, para discutir esse assunto e levar para frente, porque eu estou vendo que assim, tem muito conhecimento, muita gente disposta a colaborar e com muito entendimento técnico. Então, eu acho que a gente está... vamos criar um parâmetro aqui com a área de meio ambiente, nós estamos com um terreno muito fértil para chegar a alguma conclusão e propor alguma coisa. Mas o que eu acho que seria fundamental também, não tanto quanto a qualidade técnica, mas seria fundamental também a participação de um leigo para traduzir isso de forma palatável. Porque eu estou vendo que esse debate nosso, essa conclusão nossa, para ela criar força, nós vamos ter que apresentar isso para a sociedade. E se a gente apresentar isso para a sociedade em termos técnicos, eles não vão entender. E se a gente apresentar isso como leigo, talvez a gente convença a sociedade. Para concluir a minha palavra, extremamente satisfeito em participar desse grupo. Eu estou vendo que está raiando um novo Condema. Meus parabéns a todos. Obrigado. Obrigada a você. Eu considero que a gente, neste momento, Glauco, não pode criar ou sair daqui com um grupo fechado, porque isso aqui é apenas uma reunião preparatória. Uma decisão sobre Câmara Técnica, comissão, o que seja, vai ter que ser decidido, deliberado, porque vai resultar disso uma resolução do Conselho, não é? Então, excelente. Eu também sou muito feliz por ver a qualidade técnica e a intensidade de vontade de participar, de pessoas com posições diversas. E então, agora, eu vou passar a palavra para o Rodolfo, certo? E a gente, posso fixar que a gente vai terminar às 11 horas? Por mim, ok. Ok, Rodolfo. Glauco, Rodolfo, por favor. Eu só queria complementar uma informação e pedir depois para a Sanasa, aí, como está sendo colocado, que o estudo vai começar desde o início. Então, como já foi colocado por outros conselheiros aí também, que o início do estudo seja baseado na questão hídrica, né? E não na questão da barragem. Porque se a gente vai iniciar esse debate no Condema, a gente não pode debater ele em cima da barragem. Tem que iniciar antes. Se a gente vai optar por a barragem, depois a gente optando por barragem, aí não tem mais discussão técnica.